Olá pessoal, boa noite, só um minutinho. Sou André Michel dos Santos, consultor da Entre Nós. Vamos aguardar a nossa convidada para a live hoje. Olá. Tá me vendo? Não estou te vendo, mas já entrou, Marcela. Boa noite, Eu? tudo bem? Boa noite, Você me chama? querido. Eu tô lhe vendo. O que será que aconteceu? Eu não, mas tudo bem? Tudo e você, meu amor? Tudo bem. Eu só vou falar rapidamente aqui sobre a live e agora Agora, estou te vendo. Agora sim. agora. Só um minutinho. Como é que tá aí? Estou em Campina Grande, direto de Campina Grande para falar com vocês. Ah, é? Que show! Estou aqui no pós-doc na UEPB e aí já agradeço o convite para estar aqui com você e com a Entre Nós para a gente bater essa bola aqui, essa conversa boa sobre envelhecimento. Ótimo. Nós que agradecemos. O pessoal está entrando aí, eu já vou falando rapidamente sobre a nossa temática, depois eu retomo, né, o tema. Então a gente pensou essa live com a temática protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, por um Brasil de todas as idades. Vou te apresentar rapidamente, Marcela, e depois tu fica à vontade, né, para falar um pouquinho sobre você. Então, conheço a professora Marcela há uns quantos anos aí. É A melhor, professora nem, Marcela é assistente. é melhor Hã? nem dizer, é melhor nem dizer. Pois é. A professora Marcela é assistente social, é gerontóloga, é professora e também é pesquisadora e coordenadora do grupo G-Tempo, é o grupo de trabalho em envelhecimento populacional da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a qual eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Então, para a gente iniciar, eu só digo para o pessoal aí que está entrando, para o pessoal ficar até o final, aí a gente vai ter algumas questões aí, um sorteio de uma questão para o pessoal que vai ficar até o final aí. Vou passar então já de imediato para a Marcela e a gente vai fazendo esse diálogo, Marcela, a partir então dessa tua caminhada, dessa tua experiência, dessa tua vivência nessa temática da pessoa idosa, que é uma temática tão relevante para a gente parar um pouquinho para pensar e refletir, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigada, viu, André, por essa oportunidade de estar falando. Eu sempre falo que quando eu sou chamada para falar de envelhecimento, eu vou falar em causa própria, né? Então, preservando aqui os cabelos brancos, é, preservando essa oportunidade da gente se aproximar de uma temática que é tão pouco conhecida, né? E o Brasil hoje é um país de cabelos brancos. Quando a gente era menor, a gente dizia que o Brasil é um país do futuro, né? E sempre se olha para o futuro pensando nas crianças, adolescentes, no máximo em adultos jovens. Então, hoje o Brasil é um país dos cabelos brancos. E a gente tem algumas peculiaridades nesse negócio dos cabelos brancos, né? Quem está acompanhando aqui a gente tem que tomar pé disso. Todo e qualquer profissional de toda e qualquer área vai ter que aprender a lidar com as pessoas mais velhas e mais velhos. Não tem escolha. Então, isso é uma realidade que está gritante e muitas pessoas, e também muitos gestores, muitos dirigentes, fazem questão de invisibilizar essa realidade. Sim, nós temos velhos e velhas por todos os lugares, em todas as partes, nas capitais, nos municípios de pequeno porte, um, dois, três, não importa. O fato é que nós temos hoje, no Brasil, graças à baixa natalidade, né? A baixa fecundidade, nascendo muito menos pessoas, e isso faz com que, somado a uma série de recursos
que deixam a nossa vida mais confortável e mais protegida, a gente consiga ganhar anos, né, de vida. Mas ninguém falou para a gente que a gente ia chegar nesse ponto. E aí está todo mundo muito assustado. Muito, muito assustado. Então, para o processo de envelhecer, só para você ter uma ideia, e vocês que estão acompanhando aqui a gente, e eu faço o convite, manda o link aqui da nossa conversa, a chamada da nossa conversa, o arroba aqui da nossa conversa, porque essa conversa não é só para profissionais. Essa conversa é para as famílias. Essa conversa é para as pessoas mais jovens, né? Então, a gente precisa começar a tomar PEC e falar de envelhecimento é falar dessas coisas todas. É falar para todos os níveis geracionais. Então, não é mais uma ou outra pessoa da família. Nenhum de nós hoje, André, sai na rua, bota a cara assim na rua, sem reconhecer, ou nos prédios onde a gente mora, sem reconhecer que temos muitos velhos e velhas. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês, por que eu estou falando o termo velho e velha? Ao invés de idoso ou idosa, ou pessoa idosa, até como foi mudado na lei. Para romper com um problema que a gente tem quando fala de envelhecimento, que é o nosso medo de envelhecer. Então, nosso medo de envelhecer interfere muito na nossa forma de lidar com os nossos pais, na nossa forma de lidar com os nossos filhos, nas nossas formas de lidar no atendimento. E reitero, não é assistente social que está falando de velho, não. Qualquer profissional precisa aprender a lidar com as pessoas mais velhas. E o nome do verbo, meu povo, é envelhecer. O verbo não é terceiro edutizar, né? O verbo não é melhor idatizar. O verbo é envelhecer. E a gente só vai romper com preconceito usando o termo com a carga positiva. Não é mudando o termo que a gente muda a forma com que a gente se relaciona. Então, quando as pessoas me chamam de tia, eu adoro. Quando alguém diz, a senhora mais velha, eu adoro. Isso é sinal de respeito. Isso é a pessoa entender que a gente está num lugar diferente dele nos tratos societários. E a nossa sociedade vem perdendo isso. É por isso que a gente fica inventando outros termos, né? Para se referir à pessoa mais velha. Né? Então, no meu caso, pode me chamar de mais velha assim, porque eu gosto de ser mais velha, gosto de ser chamada de senhora. Não acho uma ofensa ser chamada de tia. Quando alguém fala assim, tia, a senhora pode fazer tal coisa? Eu posso. Eu estou num lugar diferente dele. E a gente que é profissional precisa se atentar a isso. Nós temos medo de envelhecer. Acho que é importante, né, Marcela, que você fala, né, essa questão do próprio envelhecimento humano, nesse primeiro passo da gente realmente pensar e refletir que é um processo que todo ser vivo vai passar, né, enfim. E fazendo essa relação, né, esse ano então é ano de conferências municipais da pessoa idosa, então todos os municípios do Brasil teriam que discutir isso com a sociedade, né, acho que isso é importante, essa pauta. E eu queria já que você pudesse falar um pouquinho assim, né, para a gente pensar como ou não, como que as políticas públicas no Brasil estão tratando dessa questão aqui no nosso país, né? O que a gente vê nesse sentido, né, nessa caminhada e nessa seara de pensar e executar a política pública pensando no envelhecimento da população brasileira. Uma coisa importante primeiro, para esses movimentos, para as conferências, vamos deixar os velhos falarem em nome deles? O que os velhos e velhas querem? E aí você me chama a atenção de uma coisa muito importante, André, e que sirva isso de reflexão para todos nós. As nossas conferências precisam ser fortes, primeiro, para o nosso território. Então, no território onde cada um de nós está, cada município onde a gente está, vai ordenar isso. E o caso do envelhecimento, ele necessita de uma convergência de muitas políticas públicas. A gente não tem, e eu acho que também não deveria ter, uma política específica, porque o ato
de envelhecer vai requerer da educação, do mundo do trabalho, da assistência social, da previdência social, da noção de urbanidade, de acessibilidade de transporte. Então, a própria saúde. Então, o ato de envelhecer, ele junta 3.000 políticas públicas que já existem e que precisam considerar este momento da vida. Então, qual é a questão que a gente enfrenta hoje nos números do envelhecimento do Brasil? Os velhos e velhas hoje, com mais de 65 anos, usando o parâmetro legal, boa parte deles dos interiores, onde estão a maioria dos municípios, que vão realizar estimular essa participação desse público, são pessoas que são analfabetas, que na sua idade escolar estavam construindo esse país, esse município, e muitos deles não tiveram acesso. Então, na educação, onde é que eles vão entrar? Vão entrar na educação de jovens e adultos, se estimulados forem. Aí a gente vê municípios esvaziando o que a gente chama do EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos. Então, para cuidar dos processos de envelhecer, das pessoas que estão em processo de envelhecimento, não basta gostar de velho. Você tem que ter um conhecimento de como é que o nosso corpo envelhece. Então, o assistente social precisa saber disso em qualquer lugar, o professor precisa saber disso em qualquer lugar. Então, nós temos hoje que olhar com técnica e conhecimento para a condição do envelhecimento. As conferências municipais da pessoa idosa, como são chamadas, que para mim tivessem as conferências municipais dos velhos e velhas, são muito importantes para dar visibilidade e estimular a participação social desse público que tem memória, que tem história, que já conhece a política do seu território, porque ajudou a construí-la. Então, é muito importante que as pessoas que vão desenvolver esse trabalho aí das conferências se atentem. Não é falar em nome do velho. Deixa o velho falar. O que para ele, que tem hoje 65, 70, 80 e muitos ainda trabalhando nos seus territórios, sem acesso a dezenas de direitos que eles têm. E aí eu chamo a atenção, André, por exemplo, das nossas colegas que trabalham na assistência social, né? Hoje a gente tem bastantes CRAs espalhados por esse Brasil de meu Deus. É óbvio que esse público precisa de festa, muitos deles não tiveram acesso a isso. Não tiveram alegrias que a gente hoje já está mais naturalizado. Alegrias, inclusive, que são das pessoas mais jovens, né? E eles agora podem viajar, eles podem sair. Tudo isso é extremamente importante para o fortalecimento do ser social que está no processo de envelhecer. Mas também é importante a gente estimular outras coisas para essa população. A gente precisa estimular, porque eles são capazes. Sim. A tua fala é muito importante, Marcela, porque assim, a gente acaba pensando na política da pessoa idosa como ela em si sozinha, né? E o que você fala? Não, as políticas públicas, elas têm que preparar para o envelhecimento da população. E daí eu já aproveito e faço um convite para o pessoal que está conosco aí, para poder, também podem enviar as questões que a gente pode fazer para ti depois. Sim. Enfim, né, para pensar, bom, como que o meu município, né, hoje pensa isso, como que as políticas públicas, né, estão se organizando para atender essa população, fora os serviços de convivência, onde que os CRAs possuem serviços de convivência para a pessoa idosa, né? Eu me preocupo, assim, eu acabo pensando que na realidade, né, e algumas pessoas nos acionam, tá, André, como que a gente pode acionar o meu município para que se pense nessa perspectiva de interface das políticas públicas e para que os idosos não ficam jogados em suas casas com cuidadores Escondidos. ou ficam escondidos, né, ou ficam de fato institucionalizados
em casa de longa permanência, porque no nosso imaginário, né, quando a gente pensa que não vai envelhecer, que não vai ficar idoso, que não vai ficar velho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa nessa idade é um abrigo para idosos, um antigo abrigo para idosos, né? E não é isso, né? A fase da velhice, da pessoa idosa não se resume a essa questão, né? E eu acho que isso é muito grave, né? Isso acho que o grupo de estudos que você coordena pode trazer justamente essa questão que a gente observa a nível de municípios que o país não está pensando nisso, e é um país que a cada dia envelhece mais e que a gente não está se organizando para que essa população, né, velha, como fala, idosa, tenha espaços de cultura, de lazer, fora a questão que ainda que tu sinaliza, né, por essa diferença que nós temos de norte a sul no Brasil, onde que talvez em algumas cidades do sul o idoso ainda tem alguma condição, né, de renda, mas fica em depressão por estar trancado em casa. Mas lá no Nordeste, no Norte, não, ele tem que trabalhar com 70, 80 anos porque tem que ajudar na renda familiar. Então esse contraste também, né, em relação quando a gente pensa no envelhecimento, né, e como que o país está se preparando para atender essa população no contexto de norte a sul do Brasil. E tem uma variável importante, André, do que você está trazendo. Velho não é tudo igual. E a gente tem um problema no Brasil de alguns conceitos que generalizam muito, né? Criam um ser genérico, né? O velho, a velha, então toda velha é Dona Benta e todo velho é Papai Noel. Então, assim, tem essa imagem, né? Emblemática que tem nada a ver com o mundo concreto. Você deu um exemplo aí. Muitos velhos e velhas desse país são a única renda da família. A única renda. Beleza? Mesmo que ele receba uma aposentadoria, uma pensão, o BPC, às vezes ele é a única renda. Isso também tem a ver com esse trânsito maior que a gente vive, de um desemprego que está cada vez mais espraiado, pegando homens e mulheres, adultos jovens, né? Então, a gente, para falar de envelhecimento, a gente tem que falar de muitas coisas, né, que tem a ver com o perfil do nosso envelhecimento no Brasil. E a gente tem um agravo. A gente, no Brasil, invisibiliza muito as duas matrizes culturais que mais respeitam as pessoas mais velhas, que mais cuidam de uma forma verdadeira, que são os indígenas, que fazem isso com maestria, e a população negra, que trazem uma memória lá, né, nas suas relações de que o mais velho tem poder, o mais velho tem experiência e isso conta. Então, a população velha hoje, ela tem sido negada a participação social porque a gente acha que os velhos estão todos mais próximos da morte. Isso faz parte do nosso consciente coletivo. Então, os municípios não pensam políticas a não ser de divertimento, às vezes, né? Os estados não traçam projetos claros para essa população que envelhece, mas em nível federal veio lá a reforma da Previdência que olhou para este número de pessoas que estão envelhecendo. Então, para quem não sabe, a reforma da Previdência tem uma centralidade muito nessa questão de quantos anos você trabalhou, para quantos anos você vai receber a aposentadoria. E como a Previdência ela é contributiva, você, enquanto trabalha, você bota dinheiro lá, esse dinheiro está sustentando quem já está aposentado, e quando você vai se aposentar, quem está trabalhando paga através da contribuição. Só que não está entrando, gente. As pessoas estão ficando mais velhas e não estão entrando gente. Então, nós precisamos nos atentar que a população que é velha nos nossos territórios, elas precisam ter acesso a direitos que foram historicamente negados e que são expressos e organizados através de política pública. Então, não adianta você ter um grupo de idosos enorme, 300 idosos no seu grupo. Metade dele não sabe ler nem escrever. Isso tem impacto na vida dele. Isso tem impacto na gestão da autonomia dele, na hora dele tomar medicamento, na hora dele assinar o documento.
Então, se a gente que trabalha com as pessoas envelhecidas, e aí, gente, vocês que estão ordenando essas conferências municipais, que hão de construir as estaduais e uma nacional, vocês centrem no que a gente já aprendeu como direito dessas pessoas. Porque eles não sabem o que é. Quem mora num distrito, no povoado, no interior de não sei onde, ele não teve experiência de direito. Sim. Certo? E fica no imaginário, né, de tudo que é oferecido como se fosse um favor, né? É importante também a gente falar, em relação ao que está previsto na política de assistência social, a questão do centro-dia para idosos, né? E a gente percebe que, olha, são raros os municípios que têm algum tipo de serviço que atende o idoso nessa perspectiva. E o agravante disso, sabe o que é? Desse ser genérico, desse velho e velha genérica, a gente tem que tomar pé que são pessoas da pobreza. E a gente ainda acha que investir em pessoas velhas da pobreza é gasto demais. Sim. Então, para muitos prefeitos, gastar com uma conferência municipal da pessoa idosa é muito para ele. Mas esse mesmo prefeito não faz conta. Tem municípios, André, que a população idosa votante elege mais da metade dos vereadores do seu território. Só eles, de tantos velhos acima de 60 anos que estão naquele território. Então, veja que se a gente acha que o velho está perto de morrer e a biologia está dizendo que não, a epidemiologia está dizendo que não, certo? O conhecimento científico acadêmico está dizendo que as pessoas estão vivendo mais. Então, o que eu preciso fazer como gestor para deixar essas pessoas vivendo mais com conforto, com participação social, com amparo, né? Para que o meu território seja sustentável, inclusive para essa população. Sim. Então, esse é o segredo. Tem gente que está tentando entrar aqui, está perguntando se tem que estar inscrito no Telegram para poder entrar na nossa live. Não precisa, não precisa. Telegram é Acabei só de para receber a quem resposta aqui participar. que não precisa. Não precisa. Pode entrar. Isso. Só para quem quer participar do sorteio depois, tem que estar lá no canal do Telegram. Tem que estar lá. Mas Deixa eu botar aqui que para o Marcela sorteio no Telegram. falando sobre isso, né, Marcela, essa questão, né? Eu acho que as conferências, a gente observa que inclusive tem muitos municípios que estão reativando os conselhos da pessoa idosa, né? Então, que é um conselho que de alguma forma ele é ficado de lado, né? Então é importante inclusive, né, que o pessoal aí acione, principalmente a política de assistência social que conduz geralmente essas pautas para que se organize essas conferências municipais do município. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, para também dar voz e vez a esses sujeitos, né? Esses velhos, essas velhas que com certeza têm uma grande contribuição aí para pensar as políticas públicas na sua seara nesse contexto do município, né? A gente tem muito esse imaginário realmente, como tu fala, né, de velho e velha como se é uma coisa ruim, né? Então não é bom, é uma coisa ruim. Então para que pensar em algo por uma coisa velha e velho, né? Então a gente precisa, é bem importante essa tua fala inicial, né, desconstruir essa imagem, né? Bom, que envelhecer não é ruim, envelhecer ele faz parte do processo e é uma questão que vai ser de todas as pessoas, só que cada pessoa vai passar por esse processo de uma forma diferente, né? E como tu bem falou, todas as pessoas são diferentes. E considerando essa diversidade, né, todo esse contexto social, econômico, enfim, isso na sua velhice vai resultar de qual forma que essa pessoa vai precisar ou não de apoio para passar de uma forma digna esse momento da velhice, né? Pois é. E a velhice, ela é construída socialmente, gente. Então, a minha vida inteira, assim, tem uma coisa que é óbvia e a gente não vê, né?
Nós mulheres já nascemos com todos os nossos óvulos, tudo bem? Então, se eu parir com 35 anos, meu filho meu óvulo foi fecundado por um espermatozoide, meu óvulo já tinha 35 anos, ele já era velho, certo? E a gente, ao invés de contar a passagem do ano usando o termo certo, que é o envelhecimento, que só conta idade, você só envelhece se você está vivo. O que é morto não fica velho, certo? Então, a gente está vivo e está lá, às vezes cuidando ou não da nossa alimentação, cuidando ou não do nosso corpo físico, cuidando ou não da nossa saúde mental, trabalhando muito, esticando a corda, isso vai mexendo com o nosso corpo, né? Às vezes com apoio familiar, às vezes não, né? Às vezes com companheiros, às vezes não. Temos uma multiplicidade do ato de envelhecer. Eu fico me perguntando, André, como é que as pessoas estão se preparando para atender profissionais do sexo que envelhecem, drogaditos que envelhecem. Tudo bem? Essa população trans, que hoje é mais nova, né? Os travestis. Como é que a gente está? Toda a população LGBTQI, APN+, como é que a gente está se preparando para essas pessoas que elas vão ficar mais velhas? Então, quando você fala que a assistência social ela tem esse flanco, né, de juntar esse povo todo, a saúde, às vezes também, né, porque opera com ciclos de vida, então, que é um outro problema para ser trabalhado nessas conferências municipais, que quando você pergunta lá nas unidades de saúde da família, você tem atividade com velhos? A gente fez uma pesquisa em Cachoeira com isso. Você tem atividade com velhos? Tenho um grupo de diabetes e o um grupo de hipertensão. Mas aí o grupo de diabetes e o grupo de hipertensão. Não é o grupo de tornar o envelhecimento mais saudável, né? Patrulha a doença, mas o sujeito pode estar desprotegido em outros tantos níveis da vida dele. Então, a gente precisa parar como profissional e como futuros profissionais, que podem ter estudantes aqui nos acompanhando agora. Gente, diz aqui, bota aí o nome de vocês, de onde vocês estão acompanhando a gente, que é legal a gente saber também de que parte do Brasil vocês estão acompanhando a gente. A gente precisa se ligar que as políticas públicas, a cara da política pública é a nossa cara. Para o sujeito que está se inteirando conosco, o que a gente fizer com ele é a política. Então, muita gente acha que a política de assistência é uma política no que se refere à população mais velha, que é uma creche. Tudo bem? Então, uma creche, ocupar o tempo do velho, não diretamente vai protegê-lo. Porque um velho que passa, por exemplo, num serviço o dia inteiro e volta para casa e na casa dele ele é violentado ou violado de alguma forma, não adianta ele passar o dia todo dentro do atendimento da política ou de saúde ou de assistência, qualquer uma que o valha. Então, os velhos que estão nesse processo, por exemplo, que você falou, o antigo asilo, né, que hoje a gente chama de instituições de longa permanência, elas têm que ter um suporte em todos os municípios, porque tem idosos e idosas que não tem mais ninguém na vida dele. Mas não tem agora porque ele ficou mais velho. Tem pessoas que a vida inteira não tiveram ninguém. E se veem sós e frágeis, né? E a pessoa é frágil não é porque ela é velha. Se fosse assim, todas as pessoas, quando chegassem aos 60 anos, seriam automaticamente frágeis. E elas não são. Então, as pessoas se tornam frágeis porque a vida foi dura. Porque a experiência de viver exigiu muito deles. Porque eles também não foram santos e se desgastaram demais. Né? Então, a gente tem muitas variáveis. E todo serviço que se auto-organiza, e em toda a dimensão de construção de um planejamento para esse povo, que a conferência deveria ser isso, né?
o momento da gente olhar para esse público que está aqui no meu território, no meu município, eu ter a noção de quantas pessoas eu tenho acima de 60 anos, que problemas eles têm, que não são só problemas de saúde, né? A gente tem idosos que estão com a hipertensão controlada e o diabetes controlados, mas sofrem violência patrimonial, ou não tem onde morar, ou tem direito ao BPC e não tem, vive de favor não sei aonde. Então a gente tem 3.000 variáveis aí nesse negócio, sabe? E a gente precisa ficar atento. E esse óculos para o território é a conferência municipal que faz. Isso. E só o momento, né, Marcela? Só o momento que o município de fato pensar nessa articulação dessas políticas, né, em função de todo esse contexto e das nuances que cada pessoa idosa pode ter, né, na sua velhice, é só esse momento que o município parar e de fato e começar a ofertar algum tipo de serviço que o município também vai ter noção dessa realidade dos próprios idosos, né? Geralmente a pessoa idosa que frequenta um serviço de convivência do CRAS, quando tem, não é aquele idoso que vai estar numa situação que envolve o CREAS, que vai estar numa situação que envolve, como tu falou, um grupo de saúde, né? Enfim, ou numa situação que ele vai ter que ser o responsável pelo neto na escola. São N políticas públicas ali que fazem interface essa condição e essa situação do próprio idoso, né? Te respondendo ali, tu perguntou, nós temos na live pessoal da Bahia, da Paraíba, Rio Grande do Sul, Pará, Oba, São Paulo, são que esses estados beleza, que eu consegui anotar aqui. que massa, que massa. Sejam todos e todas bem-vindas, viu? E bem-vindos. André, isso que você fala, a gerontologia me ensinou uma coisa: ver as múltiplas dimensões da condição humana. Então, quando você se atenta a esse processo de envelhecer, a gente começa a se mexer com uma série de coisas. Quer ver uma coisa que é hiper, super subnotificada? Abandono e negligência com pessoa velha. Você não sabe. Então, aí, quando você parte para uma busca ativa da população mais velha no seu território, você vai ver que a filha trabalha ou o filho trabalha o dia inteiro e o pai teve um AVC, está restrito ao leito lá, tem a solidariedade comunitária, a vizinha passa o olho, na hora da comida vai lá dar comida, mas não tem nenhum suporte, entende? E essa população, ela já doou o seu espírito, sua mente, o seu corpo para aquele território. E o que, que o território está dando de retorno para ele? Beleza? Então, vamos olhar na perspectiva de que esses velhos e velhas são trabalhadores que na sua vida infantil, na sua fase infantil, na sua fase de adolescência e na sua fase de adulto jovem, foram expropriados de direitos que hoje para a gente são muito comuns, né? As pessoas estão matriculadas, as crianças estão na escola, os adolescentes entram na universidade. E a gente tem feito, André, e aí esse trabalho que vocês estão propondo através desses debates é muito importante. A gente tem criticado, por exemplo, velhos e velhas que entram na universidade. Mas esse é um espaço que ele só pode ocupar agora. Mas se eu não tenho um conselho municipal do idoso organizado no território para ficar de olho nisso, para ficar de olho nas políticas de educação, na política de saúde, na política de assistência social, para ficar lá olhando, o que está sendo feito com esse público, como é que está? Está tendo algum recurso municipal para isso? Quanto é que vem do governo do estado para tal coisa? Tem alguma coisa que a gente possa pleitear no governo federal para essa população? Não dá para os munícipes mais velhos ficarem esperando a morte chegar. E me parece que municípios que não têm Conselho Municipal do Idoso organizado e ativo, que não tem serviços observando
a quantidade de pessoas com essa faixa etária, acima de 50 anos, 60 anos, né? Que não tem. Ó, só vou falar aqui da Bahia. Bahia tem municípios com uma alta quantidade. Quando um velho morre no município, determinados municípios aqui na Bahia, é um baque. Sabe por quê? Porque a aposentadoria desse velho e dos velhos todos naquele território que faz a economia girar no território. Então, nós precisamos entender que as populações mais velhas em cada cidade, se você olhar o que elas colocam dentro da cidade, com BPC, com aposentadoria, com a pensão, são responsáveis pelo giro econômico do território. E, ao mesmo tempo, essa população não tem serviço específico nenhum. Não tem um geriatra, não tem um gerontólogo. Ninguém se preocupa com a saúde mental da pessoa idosa porque ela ficou gagá. Não, gente, se fosse natural do envelhecimento, todo mundo ia ficar gagá quando fizer 60 anos, e não é assim. Então, a gente precisa realmente de estruturas no município que lembrem-se desse ciclo de vida dessas pessoas e realizem trabalhos para que os direitos também se aproximem dessas pessoas. E outra questão, né, Marcela, e o pessoal que está participando, a gente esquece, muitas vezes a gente escuta o discurso que não tem recurso, não tem verba financeira para isso. Mas a gente esquece também que só o próprio fato do município se organizar e realizar a conferência, ela é um dos critérios para ele poder estar apto para receber recurso do Estado ou do governo da União para poder desenvolver alguma coisa para a população idosa, né? Então, para além de fazer com que esse espaço seja ocupado por aquela população velha, enfim, né, idosa daquele município que ajudou a construir essa história, é um espaço também para o município se habilitar para receber recursos para poder de fato então ter, né, financeiro para poder pensar nesses serviços específicos para a população idosa, né? Muitos, claro que isso, como a gente está falando, isso passa muito também pelo entendimento dos gestores públicos, nessa perspectiva que a gente vem falando, né? Por que pensar em política, em serviços para essa população, né? E é uma coisa tão óbvia, né? Quem de nós não tem um idoso ou uma idosa na sua família? Todos têm, né? E cada um desses idosos tem uma condição de vida que é relacionada ao histórico de vida que ele teve, tanto de trabalho, né, que hoje é resultado na qualidade dessa velhice que ele vai ter, seja às vezes por doenças, né, relacionadas à saúde mental, por doenças relacionadas à questão física mesmo, né, enfim, são N situações e que de fato é tão óbvio, né, e que a gente não se atenta que os nossos municípios não pensam em serviços para essa população e daqui poucos dias todos nós vamos estar nessa faixa etária, né? Com amparo ou não de algum familiar, isso também hoje não garante mais nada, né? Essa questão do discurso, não, eu vou ter muitos filhos, eu vou ter filhos para alguém me cuidar quando eu chegar na velhice, mas isso também não, né? Então, de alguma forma, a gente tem que cobrar e movimentar para que os gestores públicos pensam, né, em serviços públicos e pensam também, como tu bem falaste no começo, né, em mobilizar todas essas políticas públicas que de alguma forma são acessadas pela população idosa, pensando nessa população idosa, né? Contar uma experiência minha de um município que eu trabalhei, que o assistente social, era utilizado como triagem para que a população acessasse uma fralda geriátrica, acessasse um medicamento, enfim. Claro que naquele momento eu deixei bem claro para o gestor que isso era impossível e que todos que chegassem a mim iriam ter tudo que foi solicitado. Eu não ia indeferir nada, né? Mas era uma manipulação, né, um recurso que o município usava para burocratizar o processo e para fazer com que aquele idoso, né, sofresse um pouco mais para ter aquela situação dele atendida, né? Então essa realmente é uma das formas que muitas vezes
os gestores públicos, né, veem a população idosa. Eu acho que são poucos exemplos que a gente tem no Brasil, né, de gestão pública de fato que pensa nessa população. E um aspecto que você está trazendo aí, gente, que a gente precisa entender. O envelhecimento é um processo social, tudo bem? Então, se você olhar hoje o mar de velhos e velhas que nós temos, isso só foi possível porque foram tomadas medidas públicas, vacinação para as crianças que morriam de parasitose no Brasil, né? Remédio para parasitose, vacinação para rubéola, para sarampo, para catapora, doenças que matavam, dizimavam a população infantil. Então essas pessoas foram envelhecendo, tudo bem? Então, existe uma dimensão particular no envelhecer? Sim, óbvio que tem. Mas o tratar a pessoa mais velha é um determinante público, coletivo. Não é assim, cada um cuide do seu velho, né? Como se todo velho tivesse uma família para cuidar dele, né? Então, nós vivemos hoje tempos muito difíceis, inclusive para os adultos mais jovens, né? Então, desde empregabilidade, inserção social, acesso à cultura, né, compreensões diversas, acesso à educação ainda. O fato de ter muita gente matriculada não quer dizer que a gente está tendo acesso à educação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Mas, e fora o extremo egoísmo, eu diria, de se pensar muito em si próprio, e essa geração mais velha, quando a gente vê os seus filhos cuidando deles, fala assim, pô, eu estou lhe dando trabalho. Não está dando trabalho, não. Eu estou retribuindo a meu pai e a minha mãe, já são falecidos, mas eu tive a oportunidade de retribuir a eles o trabalho que eu dei a eles quando eu era mais jovem. Né? Então, mas isso não tira a responsabilidade dos entes federativos sobre esse público. Com certeza. O Estado não é para cuidar de quem não tem família. Tudo bem? Então, eu penso que esse seu testemunho tem que ser ouvido por outros colegas, né? Porque às vezes fica dizendo assim, mas por que a filha não dá o dinheiro? Ele tem uma filha que trabalha. Não importa. Não importa que ele é um sujeito de direitos ou não é. E um outro aspecto, e aí eu dou um toque para vocês que estão fazendo esse trabalho aí das conferências, não existe política pública sem disputar recurso. Então, as leis, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária do município, ele passa pela Câmara de Vereadores. Ele passa pela Câmara de Vereadores. O que a gente está fazendo lá? Então, se nós tivermos os velhos auto-organizados, se tivermos o Conselho Municipal auto-organizado, autogerido, com o público mais velho lá, que sente na pele, porque a gente está falando, né, nego? Mas os mais velhos sentem na pele os sofrimentos, e esse povo estiver lá auto-organizado, você vai ver o Conselho Municipal dizer, opa, quanto aqui dessa lei orgânica vai sair para as pessoas mais velhas? Para o Conselho Municipal fazer atividades, né? E observar dentro das outras políticas como é que essas atividades vão receber os recursos. Então, isso também exige muito da gente que é profissional, sabe, André? Porque tem muito profissional que não sabe se LDO, se LOA é de comer ou de passar no cabelo. E a gente precisa entender de orçamento. Eu tive uma outra experiência, Marcela, vou contribuir, porque acho que é importante, né, essas vivências para a gente ir sinalizando, e alguns colegas talvez passam por isso também, né? É quando a gente pensa nos serviços oferecidos pelo CRAS, e quando a gente pensa em alguma coisa para esse público, ou para o público em geral em específico, mas como a gente está fazendo esse recorte, né, da população idosa, muitas pessoas pensam que tem que ser para idoso realmente em condição de extrema pobreza. Passam por isso também, né? E quando a gente pensa... Eu tive uma situação bem interessante quando eu trabalhei num CRAS, no município, onde que o serviço de convivência que nós tínhamos para idosos, as oficinas, as atividades educativas,
era para qualquer idoso, independente de renda. Perfeito. E nós tínhamos idosos de extrema pobreza até idosos com muita condição financeira. E essa vivência foi muito interessante. Essa troca que teve, né, entre esses públicos, né, naquela atividade educativa ou naquela oficina X, né, e conversando e trocando as experiências e vendo que a velhice ela é uma só, né? Cada sujeito vivencia de uma forma diferente, considerando a sua história de vida, né, e a sua condição atual. Então foi bem interessante essa experiência, esse alerta, né, para que os serviços que realmente pensem na população idosa, né, muitas vezes nós somos cobrados por essa questão da política e da assistência social, pensar sempre no critério do pobre, do mais pobre, do mais pobre, mas não. Tem muito idoso aí, como a gente falou também, que tem uma condição de vida melhor e que está em casa sofrendo por N questões de saúde mental, de abandono, e que não tem nenhum espaço para ele poder interagir, para ele conviver com outras pessoas, né? Então é importante que a gente pense nessa perspectiva, principalmente quando a gente pensa em serviços, né, ou centro-dias, enfim, para a população idosa, para além da renda, e vendo, né, de que essas experiências elas se complementam, elas não se separam, né? E que a gente não precise usar esse critério, que se tenha muita demanda para a gente poder inserir todos os públicos. O pessoal está contribuindo bastante aqui, falando assim sobre experiências, né? São várias as velhices, a fase de envelhecer. O pessoal está refletindo bastante conosco sobre essa questão que a gente vem discutindo, sobre esse processo de envelhecimento, né? Que é bem importante a gente ter essa parada, porque é uma temática que a gente não discute, né? E falando um pouquinho, né, para o pessoal que está nos acompanhando, a Entre Nós Consultoria, então, a gente também está oferecendo essa possibilidade de execução de conferências municipais, né, nos municípios, porque é uma temática que a gente acredita, é uma temática que a gente acha que consegue contribuir com a nossa expertise, né? E que bom, então, que as pessoas que estão nos assistindo e os que nos assistirão em outro momento, que possam, a partir de tudo que a gente tenha discutido, né, Marcela, cobrar que os municípios, de fato, realizem essas conferências, que, primeiro, né, ressaltando, é um espaço legítimo de participação, né, para os próprios população idosa. Lembrando que o tema da conferência é Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Equidade, Direitos e Participação, né? Então, olha a relevância desse tema para a gente pensar na população idosa. E lembrando também que esse ano é ano eleitoral e que os municípios não poderão fazer a conferência em agosto, setembro e outubro, né? Então, esses 3 meses são meses vedados, que os municípios não poderão fazer a conferência, e eu acredito que foi uma orientação do Conselho Nacional, né, da pessoa idosa, que inclusive os municípios, em função desse espaço que eles não poderão fazer, que os municípios também possam se organizar e fazer conferências regionalizadas, né, para aqueles municípios que não vão comportar fazer a conferência municipal, né. A gente está participando de algumas experiências, assim, alguns municípios estão se organizando para fazer, nem que seja um turno, não um dia, mas acho que é importante que se tenha essa parada em âmbito municipal, né, para fazer isso que tu muito bem falou, né, para integrar todas as políticas públicas, o Conselho do Idoso e a sociedade, enfim, para parar e discutir e pensar, né, qual o rumo que aquele município realmente está seguindo e está se prevendo, até porque já que são eleições, né, isso também é uma questão que a gente pode colocar na pauta aí para os futuros prefeitos que querem se eleger, né, que propostas concretas eles têm de fato, né, de serviços para a população idosa, né. Claro que para isso, né, Marcela, a gente que tem uma caminhada um pouquinho também na academia, a gente tanto ressalta dessa dificuldade de dados e de informações das políticas públicas, né? Qual o município hoje que tem de fato dado? Olha, eu tenho tantos idosos no meu município. Claro, nós temos os dados gerais do IBGE, mas a gente sabe que esses dados, né? Esses dados eles mudam constantemente. A gente tem uma prévia ali, né? Mas acho que hoje a fonte seria essa, né? Os dados do IBGE, para se pensar
nos serviços e quais seria o público-alvo daquele perfil de idoso realmente que mais contempla cada município, né? A gente precisa ter a coragem de entender que o município ele precisa saber de si. Os dados secundários eles deveriam estar na composição da informação. Mas vejam como a gente elege pessoas que não sabem nem qual é o perfil do seu público no território. Quer ser prefeito daquela cidade, mas se eu perguntar a ele ou ela, quantos velhos tem? Qual é a taxa de evasão do teu EJA? Né? Quais são os serviços que são oferecidos para velhos no território? Ele não vai saber. Vão ser raros os candidatos a prefeitos e prefeitas que vão ter essas informações. E um direito não pode ficar a reboque se a pessoa é sensível ou não àquele tema. Com certeza. Gente, a pessoa precisa saber. Os vereadores precisam saber. Os vereadores sabem quantos votos eles ganham por zona, mas eles sabem quantos daqueles votos é de gente mais velha? A gente intima os vereadores e os prefeitos nesses debates. A gente tem cobrado. Dá para entender a importância de você ter um conselho municipal nessa pegada? De dizer assim, olha, nós temos uma população envelhecida aqui que é metade da cidade. Essa metade da cidade aqui tem BPC, tem aposentadoria, tem não sei o que, sustenta a cidade e aí o senhor vai fazer o que para esse público? Porque é esse público que o senhor tem. Então, nós precisamos disso neste momento eleitoral. E eu acho que é sobre isso que essa temática das conferências para a população idosa está chamando a atenção. Então, se eu não souber a quantidade de gente do território que está nesses 60 anos a mais, e às vezes eu boto até o pessoal de 55 para cima, porque 5 anos passa assim, a pessoa entra, né, nos 60 anos rapidinho, né? Isso é fundamental para o prefeito trazer assim, planos para esse território, para essa cidade. Mas não se sabe. Sim. Marcela, uma pessoa que nos perguntou, talvez ela entrou um pouquinho mais tarde, que qual seria o termo adequado a ser usado, idoso ou velho? O termo, o nome do verbo é envelhecer. Você não fica mais idosizado, você fica mais envelhecido. A cada ano você fica mais velho, e isso é bom. Eu sempre falo uma coisa assim, quando a gente tem 5 anos e a gente quer fazer alguma coisa, os pais não deixavam, eles diziam, quando você ficar mais velho, eu vou deixar. E a gente queria ficar mais velho para poder ter mais autonomia para poder fazer as coisas. Quando a gente fazia 15 anos, não, quando você tiver 18, aí você, mais velho, você vai assumir essas coisas. Então, ser mais velho era uma coisa muito boa. Ser mais velho era ser mais autônomo. Ser mais velho era ser dono do seu nariz. Depois que a gente faz 21, a gente sabe que a gente nunca vai ser dono do nariz. Mas enquanto a gente não faz, a gente vai acreditando nisso. Então, o termo certo é envelhecer. Então, se o termo e o verbo é envelhecer, eu tenho que ficar mais velho. Então, o termo é velho. Agora, tem muitas pessoas que têm problema com esse nome. Perfeito? Sim. E Marcela, aí... eu vou fazer... Sim. Marcela, eu vou fazer só uma questão aqui para a gente continuar falando em função do tempo, né? Viu? Então, para o pessoal que está acompanhando a nossa live aí e que está lá no grupo do nosso Telegram, que está ali embaixo do feed, eu vou fazer uma pergunta aqui e a primeira pessoa que responder essa pergunta aqui na live, a assessora de comunicação, ela está acompanhando, vai então receber como prêmio dentre nós uma mentoria. Daí a gente vai entrar em contato para a gente organizar essa mentoria, tá? Eu não posso. Você não pode, Marcelo. A pergunta, então, né, para a pessoa, lembra, a primeira pessoa que responder aqui na live, aqui nas mensagens, mas que elas têm que estar lá no grupo Telegram, também vai receber como prêmio essa mentoria. A assessora nossa de comunicação vai verificar e já vai me avisar.
A pergunta é, preste atenção, uma pergunta bem difícil. Em que ano nós temos a lei que regulamenta o Estatuto do Idoso? A primeira lei que regulamenta, não a outra lei que faz ali algumas adequações. Eu deixo para a Dani acompanhar ali as respostas e a gente continua conversando, Marcela, logo nós temos minutinhos para o encerramento. Mas o termo é isso, então, envelhecer. Eu acho que a gente precisa, aquilo que eu estava falando no início, que para a colega, né, que chegou, nós precisamos assumir positivamente o termo mais velho. É que nessa sociedade capitalista, o velho, ele não tem utilidade, né? Não tem utilidade. E aí a gente carimbou isso para as pessoas. Transformou o que era utilizado para as coisas e colou nas pessoas. Então, e as pessoas não precisam ser utilizadas, as pessoas precisam ser respeitadas, né? Então, isso abre margem para uma série de reflexões, mas concentrando a nossa conversa nessa população mais envelhecida, eu conclamo vocês a participarem ativamente de processos que oficializem, e a conferência é isso, o conselho é isso, oficializem a existência dessas pessoas mais velhas nos territórios. Porque os mais velhos e mais velhas estão perdidos, gente. E quanto mais no interior, mais invisíveis eles se tornam. Dá para entender? Então, a gente tem uma disposição dos aparelhos, sejam sociais ou de educação ou de saúde, muito confuso às vezes. Então, por exemplo, eu não entendo cidade de pequeno porte 1 que o CRAS fica na sede. Quando você tem territórios, né, você tem distritos, você tem povoados em que a necessidade do CRAS é maior do que na sede, né? Isso serve para todos os outros aparelhos. Então, como é que em determinados municípios que você tem uma população cigana, uma população negra, uma população indígena forte, dispersa, como é que a gente lida com essas pessoas mais velhas? Como é que a gente tem atividades? É um negócio assim, óbvio, é uma zorra mesmo, né? Eu tenho uma camisa que fala, vou falar um palavrão, viu, gente? Eu tenho uma camisa que tem escrito óbvio é uma merda. Porque a gente não vê, menino. Então, você tem lá serviços de convivência, um segmento, e as pessoas não convivem. Como é que vai melhorar as relações, né? Marcela, eu vou ter que ir finalizando aqui, que a gente vai ficar no vácuo, né? Então, já de antemão agradeço enormemente a tua participação. Acho que foi muito importante a gente, né, refletir sobre isso. Lembrando da nossa pergunta, em que ano temos a regulamentação do Estatuto do Idoso? Então, é o ano de 2003, a Lei 10.741, a ganhadora é a Edilsa Porto, tá? Nós vamos entrar em contato com ela, então, para combinar essa mentoria. Então, mais uma vez, Marcela, gratidão mesmo de coração, né, pela tua disponibilidade aí em falar, ter esse tempinho para falar conosco. E o pessoal pode acessar nas redes aí, né, o GTempo, o grupo aí de envelhecimento aí da UFRB para acompanhar também as atividades de vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Muito obrigada, viu? E, por favor, vamos aí nos apoiando mutuamente, vamos divulgar o trabalho aí da Entre Nós Consultoria e vamos pegar essas temáticas que eles estão trazendo, debatendo com vocês, para espalhar para todo mundo. Força aí para a população mais velha! Olha os cabelos brancos. Obrigado, Marcela. Até mais, pessoal. Um abraço, gente. Muito obrigada. Tchau.